o teu servo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Usa a boca dele, Pai. Usa para falar com a tua noiva. Usa para falar comigo nessa noite, Senhor, através da tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dele. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Amém? Vamos estar recebendo o nosso irmão com as palmas. Eu também quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus já se faz presente nesse lugar, viu, irmãos? Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, irmão? O crente tem que andar armado, com a espada do Espírito. Aleluia. Todos estão sérios? Abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Livro do médico amado. Lucas foi médico, irmãos. Está lá em Colossenses 1,14 nos diz: saudai-vos a Lucas, o médico amado. Está escrito assim. Todos acharam? Lucas capítulo 5. Amém? Está escrito assim em Lucas capítulo 5: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançar-nos a rede? E fazendo assim, colheiam uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Amém. Bom, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Nós estamos vendo aqui diante desse texto, na qual que eu acabei de ler em Marcos capítulo 5, nós vemos aqui no versículo 1 que Jesus estava caminhando próximo ao lago de Genezaré, e uma grande multidão está cercando Jesus aqui, mas elas estão cercando a Jesus com um objetivo, elas estão cercando a Jesus com um propósito. Versículo 1 nos diz: e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Perceba que essa multidão, ela quer palavra. Repita comigo: palavra.
Palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem multidão que seguia a Jesus por causa dos sinais. Existia e existe até nos dias de hoje. Existe multidões que seguem a Jesus só por causa da cura. Existem multidões que só seguem a Jesus para receber milagres. Mas essa multidão aqui no texto faz questão de nos ensinar e mostrar para nós que elas estavam sedentas para ouvir a palavra. Há uma geração aqui, próximo ao lago de Genezaré, que procura a Jesus por causa da palavra. Vou pegar um pouquinho lá para mim, irmão. Água. E a palavra, irmão, ela sempre foi prioridade no ministério de Jesus. A prioridade no ministério de Jesus sempre foi a sua palavra. Há quem diga, irmão, que o centro do evangelho é o amor. Mas isso é uma mentira teológica. Mas isso é uma mentira teológica de alguns pregadores que têm inventado a essa mentira. O centro do evangelho, irmão, não é o amor. O centro do evangelho de Cristo, irmão, é a palavra. Porque não é o amor que ensina o que é a palavra. É a palavra que nos ensina o que é o amor. Só no grego, irmão, ensina mais de 10 significados da palavra amor. Existe o amor ágape, existe o amor filos. Eu só vou entender, irmão, esse tipo de amor quando nós, irmãos, vamos ter o conhecimento de sua palavra. Porque o centro do evangelho de Cristo sempre foi a palavra. Nem toda a multidão que seguia Jesus era curada por Jesus. Nem toda a multidão que recebia o milagre de Jesus, ou melhor dizendo, nem toda a multidão que andava com Jesus recebia o milagre. Mas eu aprendo aqui que toda a multidão que andava com Jesus, ela recebia a palavra. Porque, como eu já disse, que a prioridade do ministério de Jesus era trazer o reino de Deus a essa terra. Porque o reino de Deus, irmãos, ela foi implantada através de sua palavra. Estou meio rouco aqui, meu irmão, não sei o que está acontecendo, acho que é por causa do tempo. Mas vamos prosseguir, né, irmãos? Mas o que eu aprendo aqui, que nessa geração presente na qual nós estamos também, existe ainda uma geração, existe ainda um povo que sai da sua casa e está aqui nessa noite com o objetivo
com um propósito de ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome dele nessa noite. Tem gente que só gosta de vir para a igreja, irmão, para ouvir revelação, para ver gente ser curada, ou para receber algum tipo de milagre. Mas ainda tem uma geração que, mesmo não sendo curada, mesmo não recebendo milagre, mesmo não vendo um paralítico andar, mesmo não vendo um cego ver, ainda se senta para ouvir a palavra. Ainda senta para ouvir Jesus, porque a alma está sedenta da palavra de Deus. Ainda há uma geração que queima o coração por essa palavra. Ainda há uma geração que é incendiada por essa palavra. Ainda há uma geração que não vive sem a palavra. Por isso que a prioridade do ministério de Jesus foi trazer a palavra. Por isso que no culto, irmão, não nos pode faltar a palavra. Culto feito para Jesus tem que ter a palavra. Pode não ter sinais, pode não ter movimento, mas precisa de ter a palavra. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, ele venceu Satanás através de sua palavra. Por isso que crente tem que estar revestido com a palavra de Deus. Nós só vamos vencer o inimigo, irmão, através de sua palavra. E eu vou mais além. E o inimigo, ele conhece a palavra, porque ele era querubim ungido de Deus. Ele vivia lá no céu. Então ele conhece a palavra. Ao versículo 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, que estava junto ao lago de Genezaré. Ao versículo 2: E viu estar 2 barcos junto da praia. Quem é que está vendo aqui? O próprio Jesus que está vendo. Jesus está vendo 2 barcos junto à praia. Ele estava vendo, irmão, os pescadores. Então não tem só um barco. Não tem só o barco de Simão. Tem mais 2 barcos. E a Bíblia nos diz
e tem outros pescadores. E a Bíblia nos diz que esses pescadores estavam lavando a redes. E o versículo 3 nos diz assim: que Jesus entra num dos barcos, que era de Simão, e ele escolheu o barco de Simão. Por quê? Olha a expressão aqui do versículo 2. E viu. Jesus, ele viu. Esse viu aqui, irmão, já nos dá todo sentido. Porque Jesus, ele vê não como o homem vê. Jesus, ele não olha, irmão, pela aparência. O próprio Deus nos disse em 1 Samuel: não te atentes pela aparência, porque o homem olha o que está fora, mas Deus, ele olha o coração. Então, quando Jesus ele não vê como o homem vê. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus, ele está vendo o coração de Simão. Jesus está vendo aqui que Simão, ele está frustrado. Jesus está vendo que Simão estava lavando a rede, porque ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pegado nem peixe. Jesus está vendo que Simão não levou nem o sustento para a sua casa. Jesus estava vendo que Simão, ele é pescador, e que ele sobrevivia do comércio do peixe. E Jesus viu que ele não conseguiu levar nada para a sua casa, para suprir a necessidade da sua casa, para suprir a necessidade da sua família. Então esse envio aqui é muito mais profundo do que o meu humano. Ele viu. Mas, irmão Marco, ele viu o quê? Ele viu todo o sentimento que Simão estava carregando. Ele viu que Simão estava frustrado. Ele viu que Simão passou a noite toda pescando e não pegou nada. Ele viu que Simão estava cansado. Isso aqui, irmão, nos alimenta a nossa alma. Porque Jesus, ele vê.
Ele vê a minha e a sua necessidade. Ele vê ou ele viu o que você passou. Ele viu o que você passa até hoje. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele percebe a dor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele não olha como o homem vê. Jesus, ele olha por nós. Jesus, ele vê a nossa necessidade. Ele viu. Ele está vendo. Igreja do Senhor, ele está te vendo. Ele viu a dor que você carregou. Ele viu o sofrimento que você passou. Ele viu as dificuldades que você passou. Ele viu as dificuldades que você está passando. Ele está vendo a noite frustrada que Pedro teve. Ele está vendo as decepções que você passou. Ele está vendo as ilusões que você viveu. Ele está vendo as derrotas que você teve na sua vida. Ele está vendo tudo. Glória a Deus, aleluia. Ele vê como ninguém consegue ver. Ele enxerga em você o que ninguém consegue enxergar. Enquanto muitos estavam olhando, sorrindo, Simão estava lavando as redes e voltando para a sua casa. Vou repetir. Enquanto muitos estavam olhando, dando risada, sorrindo, Simão estava lá, lavando as redes, frustrado, que o texto diz tendo pescado a noite inteira, e ele não pegou nada. Ele estava no outro dia frustrado, lavando as suas redes, para voltar para a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus está vendo um coração ferido. Jesus ali estava vendo o coração de Simão frustrado. Jesus estava vendo ali o coração de Pedro decepcionado. Aleluia. Porque Simão, irmão, ele entendia de mar. Simão, irmão, ele entendia de peixe. Simão, ele entendia de pesca. E naquele dia, ele não conseguiu levar o sustento para sua casa. E Jesus veio, mais do que qualquer outro homem poderia enxergar.
e ele vê. No mesmo versículo 2, parte B, está escrito assim: ele vê dois barcos junto do lago, e os pescadores, havendo descido, o que eles estavam fazendo, irmãos? Lavando a rede. Isso aqui é interessante, porque muitos só pregam lançar a rede, né, irmãos? Muitos só pregam lançar a rede. Isso aqui, irmão, é um detalhe que poucas pessoas conseguem observar. Versículo 2: lavando as redes. Por que poucos conseguem enxergar isso? Porque a maioria só vê, irmão, Jesus dando ordem para Pedro para voltar ao mar, lançar a rede e pegar os peixes. Mas ninguém percebe, irmãos, que antes disso tudo, as redes estavam lavadas. Repita comigo: lavadas. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem Pedro, que nem os pescadores sabiam que iria acontecer. Mas eles estavam lavando a rede, irmão. Como todo bom pescador fazia. Para o pescador, irmão, ter uma pesca de sucesso, ele precisa lavar a rede. Para um pescador ter uma pesca de sucesso, ele precisava que a rede estivesse limpa. Então, lavar a rede aqui já é para estar preparado para a próxima oportunidade. E foi isso que aconteceu naquele momento. Porque Pedro, irmão, simplesmente ele não está lavando a rede pela frustração. Ele está lavando a rede, irmão, porque simplesmente diz o texto que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Você está entendendo isso? Ele está lavando as redes. Mesmo frustrado, mesmo que na noite anterior
ele não pegou nada. Mesmo que na noite anterior tenha sido uma frustração, esse lavar a rede aqui, irmãos, significa que a próxima oportunidade poderia acontecer. Aleluia. E a Bíblia diz que ele está lavando as redes. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: não importa qual foi a sua frustração, não importa qual foi o projeto que deu errado na sua vida, não importa o que está dando por errado, a pergunta é: você vai estar preparado para viver aquilo que Deus quer? Mesmo diante das frustrações. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Que nós se decepcionamos muito fácil. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que nós desanimamos muito fácil. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Que muitas das vezes nós deixamos as nossas redes sujas. Já pensou se Pedro, diante dessa noite frustrante, já pensou que Pedro, diante dessa noite na qual ele não pegou nada, na qual ele não levou sustento para a sua família, tivesse desanimado? Eu não vou lavar a rede hoje não, eu vou embora assim mesmo com a minha rede suja. Não, mas mesmo diante das decepções, ele continuou lavando a sua rede. E Jesus viu. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Lava a rede. Sabe o que significa lavar a rede? Significa uma nova oportunidade. Você não sabe o que Jesus está preparando lá na frente. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: se você permanecer firme, se você permanecer fiel, há uma oportunidade do céu te esperando. Mas e se a rede não estiver lavada? Sabe o que vai acontecer? Você não vai viver uma pescaria de milagres. A oportunidade que Jesus está preparando para você. Vou repetir. Há uma oportunidade. Que Jesus está preparando para você. Mas, irmão Marcos, se eu não lavar a rede, eu vou viver com Deus o que Deus tem
andar? Depende de você. Deus quer que mais que depressa você lave a sua rede. Para que você venha a ter uma pescaria de milagre. Ele te espera você lavar a rede.